Hoje é 7 de outubro de 2020. Este cronista ontem pôs paletó e gravata e se paramentou para fazer uma audiência online. O escriba aqui, o juiz na casa dele lá, uma testemunha numa outra comarca longínqua, outra numa terceira, o escrevente no fórum e os problemas de estilo. Uma audiência comprida e absolutamente inortodoxa. Real porque todos se comprometeram a um determinado tipo de comportamento, mas uma realidade meio amorfa. Por exemplo, os partícipes tinham que tomar muito cuidado com o que diziam à margem da instrução a se desenrolar. Aconteceu um acidente de percurso muito curioso, porque a eminentíssima promotora de justiça era brava. Estava do seu lado aparecendo naquilo que se chama de ecrã. E a determinada altura disse ela: doutor, eu ouvi o meu nome por aí numa voz fina. O senhor já me conhece? Este escriba ficou muito preocupado, porque, afinal de contas, aos 85 anos é velha guarda e ainda não afinou a voz. E precisou responder à doutora: doutora, o estilo é o homem, a voz não é minha, não, a voz era de uma assistente. Essas coisas acontecem. De qualquer maneira, há uma espécie de conclave ou adesão a um tipo de comportamento que a lei não admite, não permite, não confirma e não avalia, nem avaliza. Faz parte dos absurdos que têm acontecido durante esta pandemia. Aqui atrás do escriba há um quadro, não se impressionem os visualizadores deste site, é uma senhora nua, mas sem qualquer atrativo ou sem qualquer perspectiva mais ou menos honrável. Não é uma imitação, é uma pintura de Lucian Freud, que era sobrinho de Sigmund Freud, pintor famoso ao tempo, mas uma pintura feita à moda deste cronista, que é um pintor razoável, já fez umas 2 ou 3 exposições com relativo objetivo otimista quanto ao futuro. Parou porque é preciso trabalhar e ganhar a vida. Este escriba precisa trabalhar aos 85 anos e trabalha com vontade, porque a família é grande. Então, nas horas vagas, este velho escrevinhador pintava, estava preparando uma exposição, quando esses bichos vieram atrapalhar a nossa vida. E, na medida do possível, um ou outro quadro é posto aqui atrás, a fim de que haja uma rústica ou rude exposição virtual. Não se impressionem, portanto, os puristas com o tipo de pintura posto aí atrás. É apenas para dar uma sensação de satisfação ao escriba por expor
uma atividade que não pode ser posta hoje fisicamente aí fora. Quanto ao mais, uma pequena crítica ou apreciação sobre o eminentíssimo desembargador, que é posto sob risco sério a apreciação do Senado na ocupação da vaga deixada pelo ministro Celso de Mello. É costume e não, é necessário que os candidatos ponham as suas virtudes em concreto, abertamente, porque o homem não é só o homem, é aquilo que decorre da confrontação dele com a comunidade externa. O homem é ele próprio e também as suas circunstâncias. Este escriba tinha um antigo professor pelo qual tinha uma imensa adesão intelectual e emocional, que dizia: eu só falo com Doc. E quando este hoje antigo escrevinhador perguntou: mas só fala com o doutor? Ele riu e disse: não, eu só falo com o documento na mão. Então, os candidatos à Suprema Corte precisam demonstrar formal e documentalmente que são aptos ao exercício da maior titularização jurídica que o Brasil tem, porque ser ministro da Suprema Corte não é brinquedo de criança. Em princípio, não se vai à Suprema Corte com 47, 48 anos. Era a crítica que este advogado criminal fazia ao ex-ministro Sérgio Moro. Muito moço, um garotão, amadurecendo para a vida, mas um garotão. Aos 48 anos, nós ainda não aperfeiçoamos plenamente a nossa capacidade de experienciar os sofrimentos e de desfrutar as otimizações que a vida nos traz. É pouco, é pouco. Evidentemente, este escriba já viu um garotinho de 10, 11 anos tocar peças de Mozart com orquestra sinfônica e belíssimamente, e viu também, semana passada ou há 15 dias atrás, um colega nosso, advogado aos 18 anos, advogado inscrito na ordem e sustentando na Suprema Corte, becado, com tal proficiência que recebeu elogios dos ministros, e depois disso, segundo se diz, este garoto prestou concurso ou prestou uma espécie de vestibular em Harvard, foi admitido e está a fazer pós-graduação lá, o que significa que deve falar, inclusive, inglês. Muito bem. O menino sustentou com uma proficiência que daria inveja a este velho escriba, se quando este antigo escrivinhador de direito penal e de processo penal ainda tivesse esse tipo de defeito psicoemocional. Mas o garoto era absolutamente competente na área do direito a que se dedicava na sustentação oral. Era direito tributário, qualquer coisa nesse sentido. E se dirá, então,
que, da mesma forma que o Bolsonaro está a mandar um desembargador aos 48 anos para a Suprema Corte, lhe poderia dar na cabeça de indicar este advogado de 18 anos para integrar a Suprema Corte. Não, não é assim, não é possível. Porque o cérebro humano tem determinadas particularidades que fazem com que ele só se ajuste à maioridade aos poucos. Há capacitações que só a vida traz, que só as projeções externas introduzidas no cérebro ensinam como a criatura precisa e deve reagir a uma provocação mais severa no enfrentamento do que acontece no mundo externo. Não é assim. Então, eminentíssimo desembargador, com 1000 perdões, este velho escriba deve dizer a Vossa Excelência que é muito cedo para Vossa Excelência ocupar esta excelsa cadeira no Supremo Tribunal Federal. Não se fale, não se diga que os méritos de Vossa Excelência documentados são inferiores. Aqui se afirma que Vossa Excelência fez um curso de 5 dias numa universidade qualquer e teria apresentado isso como pós-graduação e outras especializações no estudo e no aprendizado e no ministramento da ciência jurídica em geral. Este Rábula dá um exemplo ao eminentíssimo desembargador, tem 85 anos, 62 anos de advocacia. Certo dia quiseram contratá-lo para ministrar uma cadeira qualquer numa instituição até respeitada, e foi muito curioso porque o escriba precisou dizer à época, jovem advogado é apenas um rábula. Hoje, um rabulista aperfeiçoado pela vida, pelo exercício da profissão contínua, mas sem um título sequer de pós-graduação. Então, um rábula não pode ser ministro da Suprema Corte. Aqui o desembargador diz, bem, não se exige que seja um jurista para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Já houve hipóteses, sim. Este escriba tem uma leve lembrança de que houve um ministro da Suprema Corte brasileira que não era bacharel em direito. Se este escrivinhador não estiver errado, tinha lá um estofo militarizado, mas não se vá disputar isso aí. É preciso, para lidar com o direito, é preciso ser, sim, um jurista. Claro, é necessário que se tenha uma base jurídica, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, ao tomar assento na cadeira, naquele pretório excelso, não vai discutir sobre a qualidade da batata que é adquirida na feira, ou se o tomate está ou não amadurecido ou podre, ou se as azeitonas estão boas, ou se as uvas estão verdes, desembargador. É preciso uma capacitação externa, além de uma idade já amadurecida pelo tempo. Dizem que os vinhos ficam melhores à medida em que envelhecem. É uma verdade em tudo. Esse escriba põe à margem ou abaixo do retrato uma série de placas que a vaidade de quando era mais moço
levou a ser posta essa série na parede de uma das salas do escritório. São muitas. Quando este escriba ficou viúvo pela primeira vez, lá atrás, há 40 anos, 45 anos, desesperou-se e jogou aquilo tudo no lixo. Dobrou e jogou no lixo. Algumas estão ainda marcadas na dobradura antes de serem atiradas ao cesto. Os meninos eram pequenos, recolheram aquilo tudo e guardaram. Anos depois, quando este hoje antigo escriba se recuperou da tragédia, os garotos, já então moços, e muito carinhosamente devolveram as placas ao pai, algumas dobradas a martelo, e se fez aquilo que está na parede do escritório como lembrança de que a vida precisa ser enfrentada, e enfrentada com muita vontade de sobrevivência. Mas isto não quer dizer que este velho advogado, seja um doutor. No nosso tempo, no velho tempo, o doutoramento era alguma coisa excepcional, era uma extravagância haver um doutor em direito. E este escriba prosseguiu na vida sempre como simples bacharel, só não gostando de ser chamado de seu Paulo. Certa vez, durante a ditadura, o escriba foi a um doicode da vida e o delegado o chamou de seu Paulo. Eu digo, o doutor, me chama de Paulinho, mas de seu não gosto. Paulinho, meu amigo, meu afilhado, meu preso, porque depois de dizer isso ao delegado de polícia, este escriba realmente quase foi preso por desacato, por regredir ou reagir a esse epíteto de seu. Seu não é gostável, chama de Paulinho. Seu Paulo é feio, não é bom. Mas não quer dizer que seja doutor, não tem pós-graduação qualquer. Tem uns cursinhos que fez quando criança, lá pelos 17 anos, 18 anos, sobre sexologia forense, coisa de 2, 3 horas, e recebeu certificado, e recebeu umas placas aí, quando ia a fazer uma palestra qualquer, davam-lhe uma placa carinhosa, o que não significa que seja pós-graduação. Então, às vezes o escriba diga ao cliente, não se impressione com o número desses prêmios aí, porque são prêmios de acarinhamento, isso não é pós-graduação, não. Evidentemente, em alguns momentos ou alguns aspectos que fazem com que se pense muito sobre se o doutoramento é imprescindível, que a criatura tenha assentada a sua capacitação. Este velho curioso da vida tem um exemplo quando se fez o primeiro transplante de coração no mundo. Numa dessas universidades famosas lá nos Estados Unidos da América, havia necessidade de se estruturar melhor uma veia ou uma artéria ligada ao coração. E o cirurgião, que era emérito, que estava a fazer aquele transplante, teve dificuldade e disse aos enfermeiros ou assistentes, chamem o John.
Quem era o John? John era um auxiliar de autópsia negro. Negro e já de cabelo branco, de tanto lidar com defunto. Mas conhecia o coração e o corpo humano como ninguém, fazia as lidaduras todos os dias nos cadáveres que iam ser postos nas tumbas. E veio o John com seu cabelo branco já meio arqueado. Seu doutor, ô John, me ajuda a consertar essa artéria porque eu não estou conseguindo. E o John foi lá, pegou suas espátulas, seus bisturis, pôs suas luvas e ajudou o emérito cirurgião, contemplado com todas as premissas e com todas as possibilidades que a ciência podia dedicar a alguém, ajudou aquele eminentíssimo cirurgião a fazer o primeiro transplante de coração no mundo. E esse negro morreu, o seu retrato pintado por alguém também muito qualificado nas tinturas. O seu retrato a óleo foi posto no lugar de honra daquela universidade. E lhe deram o título post-mortem de doutor em medicina. Isso pode acontecer, mas é raríssimo. Se o eminentíssimo desembargador tiver esse tipo de qualificação aos 48 anos, mereceria talvez a dispensa da comprovação de doutoramento, mas doutoramento regularmente afirmado e assentado. O currículo vitae é alguma coisa santa, sagrada. O doutor precisa tê-lo. E advindo na sua qualificação de uma universidade também respeitada, porque nós estamos no país repletos de titulações frias. Então, rábula é rábula. Bacharel é bacharel. Doutor é doutor. Pós-doutor é pós-doutor. E quem tem o DOC, com as firmas reconhecidas e avalizados tais documentos dentro de uma realidade muito bem posta, pode dizer-se um sábio. Nós precisamos no Supremo Tribunal Federal de criaturas sábias, amadurecidas no trato da vida e impecáveis, sim, imaculadas, quem sabe, porque não há quem não tenha suas perebas procurando bem. Todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Isso é de Chico Buarque. O desembargador afirma que não é preciso ser jurista para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Dentro desse preceito, ou dentro deste conceito, pode-se pôr um Chico Buarque na Suprema Corte. Sair-se-ia razoavelmente bem se lhe dessem um violão. Sair-se-ia muito melhor do que se lhe desse a caneta, embora Chico Buarque seja muito culto, não na ciência jurídica, mas na filologia posta ao consumo da humanidade. Então, o eminentíssimo desembargador, Vossa Excelência vai desculpar este advogado, não quero insultá-lo, mas é muito cedo ainda. Vossa Excelência precisa amargar mais um pouco os problemas que a vida traz e está a exercitar o beijamão
O beijamão é um comportamento também que, num certo sentido, avilta a criatura. Ir visitar, no sentido de leguleiagem, expressão extravagante. Visitar aqueles que vão examiná-lo, no sentido de demonstrar as suas qualificações, camisa nova, gravata nova, ou terno melhor que tiver, e a se pôr à disposição, não, a dizer eu quero. O Bolsonaro põe seus amigos nos lugares antes chaveados, pôs um militar no Ministério da Educação, indica aquele pelo qual tem afeto como ministro da Suprema Corte. O desembargador ficaria lá dos 48 aos 75 anos, se não houvesse um acidente de percurso. 25, 27 anos na Suprema Corte. Daqui a uns tempos seria verdadeiramente um homem pleno de sabedoria. Agora não. Dito isto, este Rábula aos 62 anos de advocacia criminal, lidando com defunto todos os dias e precisando afiar o bisturi, para o qual só tem qualificação na experienciação da vida com as mãos. Dito isto, esse escriba vai ao trabalho, vai ver os seus quase defuntos, procurando revitalizá-los e impedir que morram, e vai à despedida com o refrão habitual: La nave va.